Olá, amados, muito bom dia, a paz do amor do Altíssimo. Amados, uma questãozinha breve aqui, a respeito uma passagem que fala, né, os últimos serão os primeiros. O que significa essa passagem? Muitas pessoas levam essa passagem para o entendimento carnal. O que seriam os últimos carnalmente falando? Aquelas pessoas que sofreram, que passaram por dificuldades, que estão vivendo aí encarcerados, que estão sofrendo, que estão outros na vida subhumana aí, né, passando necessidades e tal. Então a pessoa tem esse entendimento já dessa forma, né, um entendimento mais horizontal. O que é o entendimento? Quando os últimos serão os primeiros, é o que o pai está querendo dizer, que é o seguinte: quando você se coloca na posição de último, né, quando você para esse mundo você é o último, né? Mas para Deus você é o primeiro. Então a interpretação aí não é aquela que você tinha antes, né? Você olhava para aquelas pessoas mais necessitadas ali, né? A verdade, o que acontece com essas pessoas é o seguinte: essas pessoas são pessoas boas, né? São pessoas que também têm esse direito da salvação, mas são pessoas que talvez elas, ou por não terem um entendimento, né, por não terem uma infância que deu um entendimento a alguma coisa, ou por serem pessoas que a carne fala muito alto ainda nelas, né? Então essas pessoas que têm a carne falando muito alto, elas precisam ser corrigidas, né? A Bíblia a todo momento ela se refere a isso. Por quê? Porque isso faz parte da misericórdia de Deus, né? Ah, mas como que a misericórdia de Deus está castigando? É porque você está olhando no sentido horizontal, né? Quando você acorda para olhar para o sentido vertical, você vai ver que é um modo que Deus usa, né, para poder salvar essas pessoas de boa intenção, né? Talvez você fale assim: ah, mas como que um bandido ele cometeu tanto crime, tantas coisas ruins ele fez e ele tem boa intenção? Jesus ele perdoou o ladrão na cruz justamente para poder ter esse entendimento, né? Não significa que a quantidade lá do seu pecado qualifica você, não. Não. Deus não vê por essa linha, né? Isso não qualifica o amor, né? Então a boa intenção está dentro de você. Talvez por você não ter um entendimento, você ser corrompido, você ter um entendimento errado, você pegar uma linha errada, né, de vida, não porque o seu coração queria, porque Paulo, vocês conheceram Paulo, né? Paulo, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Mas ele não matava porque a intenção dele dentro dele era ruim. Ele matava porque ele acreditava ser o melhor, ser o certo, né? Então essas pessoas elas agem dessa forma porque no entendimento que elas têm dentro delas é assim. Muitas pessoas julgam: ah, mas ele é muito cruel, ele é muito isso, é muito aquilo. Mas é porque o entendimento, amados, o entendimento dele leva ele a fazer essas coisas, né? Mas como Deus conhece, vai além, né? Deus não vai na superfície, ele vai além, ele conhece a intenção do coração da pessoa. O que ele faz? Ele vai lá, né? Vocês devem ter deparado já com pessoas que agem dessa forma, né? As pessoas que agem no pulso, né? Que agem de qualquer forma, ela não pensa, né? Você já vê que é isso, é um ato impensado. Quer dizer, as pessoas elas têm um entendimento muito vazio, elas são muito carnais ainda, né? Essas pessoas precisam de ajuda, as pessoas precisam que nós demos amor a elas, né? Não julgamentos, não ódio a elas, né? As pessoas precisam de ajuda, elas têm uma boa intenção. Então, para Deus, qual que é a misericórdia de Deus em relação a elas? Deus permite que os anjos de fogo venham castigá-las, por isso, para a visão aqui humana, né, a visão da lei aqui de Moisés, da lei terrestre, para a visão dessa lei, elas são pessoas errôneas, elas têm que pagar, elas têm que ser... Então, realmente, para essa visão, elas são assim. E esse é plano de Deus que aconteça dessa forma. Por quê? Porque essas pessoas, uma vez elas sendo castigadas, na carne, elas vão começar a ter uma desvalorização da carne, né, e valorizar mais o espiritual. Então é necessário. Isso explica porque vocês veem aí, às vezes uma menina nova, ter vários filhos, né, vocês veem aí, às vezes um cada pai, né, elas levam para um caminho errado, um caminho que não é o de Deus, né, elas levam para um caminho de sofrimento, cada vez mais elas vão entrando num mundo de sofrimento cada vez pior, né? Por quê? Porque isso faz parte da misericórdia de Deus.
Se elas tivessem atentado ao entendimento, desenvolvido o entendimento, Deus não usaria dessa forma. Por quê? Porque isso já faz parte de um plano de justiça. Essa justiça já é feita, né? Então, os anjos de fogo são responsáveis por castigá-la, né? Fazer ela sofrer bastante na carne, né? Surrar ela na carne, para poder ela ter esse entendimento e voltar para Deus. Então, isso faz parte da misericórdia de Deus, né? Então, enquanto vida aqui, até o último dela aqui na Terra, se ela persistir no erro, se ela persistir, ela vai ser castigada sim. Por isso que entra a parte, né, que o que você planta, você colhe, por conta disso. Porque é preciso que seja assim. Porque se não fosse assim, se não é assim, nós não desenvolvemos o amor dentro da gente. Nós não desenvolvemos, nós não conseguimos desligar da carne. Então é necessário que a carne seja surrada, né? Jesus fez essa interpretação muito bem, né? Jesus ele foi surrado, ele passou por tudo aquilo, né? Para poder dar um exemplo, uma visão para a gente, que a carne, a gente precisa sim se desligar dela, né? É necessário, né? E Jesus fez tudo isso no amor, na justiça. Olha que maravilhoso. Por isso nós merecemos, nós ganhamos a salvação em Cristo, né? Porque ele foi um cordeiro que foi imolado injustamente. Ele pagou tudo isso, né? Injustamente. Então, quer dizer, ele fez a redenção dos nossos pecados porque ele foi sem pecado, entendeu? Ele foi o cordeiro imolado sem pecado, né? Sem mancha. Então, quer dizer, ele conquistou para nós, né, esse sangue dele. Por isso que o sangue dele tem um valor. Por conta disso. Porque ele foi sem pecado, né? Enquanto nós aqui, nós vamos nos corrigir, mas por conta do pecado, por conta de uma má escolha, de um mau uso do livre-arbítrio. Entendeu? Então esse mau uso do livre-arbítrio vai custar para nós aqui. Nós vamos pagar o preço dele. Então, essas pessoas precisam ser amadas e advertidas, né, para que elas encontrem o caminho da salvação. Porque se o Pai possibilita essa misericórdia a elas, quem somos nós para tirar, né? Então essa misericórdia é estendida a elas dessa forma. Agora essas pessoas, por isso que quando você vê uma pessoa sofrendo, essas coisas acontecendo, é exatamente para isso, porque o Pai a ama, né? Às vezes você vê uma pessoa passando por uma doença, qualquer coisa desse tipo, né? Aí você fala assim, mas essa pessoa era boa, tal, você tem, a pessoa não via no erro, tal, mas você não conhece internamente, né? Agora Deus conhece, né? Deus conhece o interior de cada um, Deus conhece a intenção de cada um. Então, é dessa forma que Deus age, é dessa forma que é a justiça. Deus, amados, ele não faz uma vírgula a não ser na justiça. Então não adianta você ficar gastando tempo, horas aí, pedindo pedidos inúteis para Deus. Isso aí não vai adiantar, né? Eu vejo pessoas, a pessoa faz, eles chegam a fazer, chega ao cúmulo de fazer aquelas coisas que faziam antigamente, né? Passeatas lá, romarias, coisas, sabe, intermináveis. Essas coisas não chegam a Deus, amados, né? Você acha, a gente vê em lugares do Brasil as pessoas pedindo chuva para Deus. Não, amados, Deus sabe que precisa. Deus não quer que você vá pedir isso, né? Peça chuva sim, mas chuva do Espírito Santo, né? Uma chuva de amor. Peça essas coisas para Deus. Não peça nada material, não. Você acha que Deus que coordena tudo? Você acha que se Deus é da vontade dele que chova em determinado lugar, ele não vai fazer chover, né? Você acha que não é vontade? É porque eles baseiam, né? Pegam o Antigo Testamento, tudo que aqueles caras faziam lá, né? No Antigo Testamento, eles valorizam isso. Olha para você ver como que tá, onde está a mente humana, né? Ela está só no carnal, só no físico. A gente tem que começar a desenvolver pensamentos espirituais, amado. A gente precisa começar a evoluir espiritualmente, né? Começar a tomar o leite, como Paulo fala, daqui a pouco comer uma comida mais dura, uma comida e começar a ir desenvolvendo, né? O ensinamento espiritual, né? O entendimento. Então, é preciso que a gente avance nessa área, meus amados. É preciso que a gente se dedique, né? O reino dos céus, por isso que fala, o reino dos céus é conseguido por esforço. Você tem que subir lá para cima, subir aqui para a sua consciência, para a sua mente, né? O esforço é esse, você tem que começar a desenvolver esse esforço, né? Começa a buscar, praticar o amor aí,
e desenvolver esse esforço. Deus fala comigo, mostra para mim, né? Vai ensinando o caminho do amor, vai ensinando. É esses pedidos que você tem que pedir para Deus. Eu vejo as pessoas acham um monte de pedido, de coisa para pedir para Deus, uma lista de pedidos para Deus, como se Deus fosse um mercado. Deus não age dessa forma, meus amados. Você está gastando tempo em vão, um tempo que vocês podiam estar praticando o amor, né? Um tempo que vocês podiam estar desenvolvendo para praticar o amor ao irmão. Tem tantas pessoas aí que você pode estar abrindo esse entendimento, né? Pode estar indo até essas pessoas, né? Praticam uma ação ali de amor. Pode ser ali você fazer um gesto de amor para a pessoa, para essa pessoa se abrir. A Bíblia fala isso, né? Para a gente fazer trabalhos assim. Tudo isso é ensinado na Bíblia, meus amados. Só que a visão precisa ser espiritual. Enquanto você parar na visão física, né, na visão material, infelizmente, nós vamos ficar aí cego guiando cego, né? Vai cair os dois no buraco. Então, amados, comece a ter um entendimento, buscar o único que pode te guiar, que é o Pai, é o amor dele. Então, quando você se dedicar a isto, a esse amor de Deus, ele mesmo vai falar com você, ó, meu irmão, é assim, porque é assim, é assim, porque é assado. Ele vai começar a colocar os pingos nos is, entendeu? Ele vai poder abrir o seu entendimento. Ah, eu faço dessa maneira, ó, você não entende, mas isso daí é misericórdia, isso aí não é castigo, não é misericórdia. Entendeu? Esse anjo de fogo aí é necessário, né? Para que não caia no entendimento, você tem que achar que ele é um inimigo de Deus, que ele se rebelou contra Deus, que é um inimigo de Deus, que tá te castigando, que você tem que se livrar dele, que você tem que correr para o templo para você fazer oração, para você fazer voto, para você fazer campanha, para derrotar esse inimigo aí. Não sei o que. Amados, pelo amor de Deus, busca o entendimento. Busca o entendimento, busca o Espírito de Deus. Senão você vai cair no buraco com esses cegos aí. Busca o entendimento de Deus. Né? Deus não está nessas mesquinharias, não. Vocês estão colocando Deus como se Deus fosse mesquinho, menorzinho, pequenininho. Olha a grandeza desse céu aí que Deus criou. Olha o tamanho desse universo. Deus, o amor de Deus é imenso. Vocês não fazem ideia. Vocês estão procurando Deus na mesquinharia de um planetinha aqui. Deus não está nessa mesquinharia, não. Ai, Deus vai dar isso aqui para mim, Deus vai dar... Não, para com isso. Né? A outra coisa, ficar fazendo Deus de corrupto. Deus não é corrupto. Deus não aceita corrupção. Quando a gente fala da justiça, meus amados, é que ela vai muito além do que vocês pensam. A justiça não é você sair aí que nem louco, aí, eu preciso conquistar isso, preciso conquistar aquilo, né? E o irmão deixa lá para o lado. Não é isso, não é justiça. Zaqueu estava com esse entendimento. O Senhor abriu o entendimento dele, peraí, aí ele acordou. Aí ele foi trabalhar, foi para Deus, não foi para ele não. Quando você entende a justiça de Deus, você deixa de querer para você, você vai querer para Deus. Você vai querer cultivar, mas na vinha de Deus. Né? Cultivar amor, cultivar salvação, cultivar esperança para esse povo que está andando errado, tirar esse povo no caminho errado, eles estão numa direção totalmente errada, estão sofrendo aí, entendeu? Então, esse sofrimento que eles estão plantando aí é por falta de entendimento. Né? Quando eles tiver, cair o entendimento, né? Por isso Deus usa os anjos dele aqui, para poder abrir o entendimento das pessoas. Né? Não é para nós considerar um maior que o outro, não, jamais. Não é dessa forma, não. Porque quando a gente se considerar um maior que o outro, o amor vai ser encerrado. Né? Porque o amor não consiste nisso. O amor consiste justamente nessa palavra que eu falei do começo. Né? O último será o primeiro. Quer dizer, o que se colocar como menor vai ser o maior. Vai ser o que vai despojar mais amor. Só isso. Entendeu? O entendimento é esse, amado. Não é esse entendimento que você tem aí dentro, egoísta, não, que você cultivou, não. Ah, porque eu tenho que ser isso, porque eu tenho que cuidar daquela turma ali, que eu tenho que cuidar disso aqui, porque eu sou assim. Não, você não é nada. Você é pior que eles. Você é pior que eles, porque ele é cego guiando cego. Você está em condição pior do que eles, porque você está como líder deles, ensinando eles o caminho errado. Quer dizer, eles ainda estão lá, mas se tiver uma luzinha eles vão sair. Agora você está entrando, se efetivando aí num caminho errado, né?
efetivando. Porque quanto mais cargo de liderança, quanto mais posto de liderança na terra você assume, você está andando contrário aí à vontade de Deus. Você está sendo o maior, não o menor. Né? Então é isso que você tem que ter o entendimento, amado. Ficou bem claro aí? O menor no reino aqui da terra é o maior no reino de Deus. Isso é a palavra de Jesus, não é minha, não. É só você, eu estou levando você a abrir o entendimento do que significa essa palavra. Né? A minha função aqui, o meu amor por vocês é isso, é abrir vocês ao entendimento. Né? Não sou eu que sou dono da verdade. A verdade é Deus. Então, é para você abrir o entendimento. Falar, peraí, eu sou o maior ou menor aqui. Entendeu? Então começa a ter esse entendimento. Porque se você for pela lei aí do mundo, pelo que o mundo tem incentivado, ele vai te incentivar a ser cada vez maior aí. Só que você tem que ter entendimento que cada vez maior aqui, você vai ser menor lá. Né? E é esse interesse, esse caminho que você quer trilhar, pensa bem. Tá? A paz e o amor do Altíssimo esteja sempre aí com você.